Precisamos superar o saudosismo soviético. Exatamente isso que você ouviu. Uma coisa que tem me incomodado muito na esquerda brasileira, mas essa esquerda brasileira mais de internet, né? Tô falando da esquerda brasileira que atua politicamente pelo país. E quando eu falo atua politicamente, eu tô falando em qualquer esquerda, tá? Não tô falando necessariamente esquerda petista, nem esquerda comunista. Esses dois campos, quando eles estão dentro da política, eles não são iguais necessariamente às pessoas que estão na internet. Por que eu digo isso? Quando a gente pega a esquerda da internet, a famosa, a esquerda famosa, isso vem necessariamente, pelo menos ao que chega na minha bolha, da esquerda comunista, né? A que se diz esquerda. E não toda esquerda comunista, né? Eu não tô falando de pessoas como o Iria Jabu, como a Juliane Furno, por exemplo. Como o Breno Altman. O Breno Altman. Ele é socialista, né? Não tô falando de pessoas como essas figuras, por exemplo. E eu não vou citar quais são as figuras que eu tô falando, porque eu não tô aqui querendo fazer esse vídeo pra puxar treta com ninguém. É meio que um desabafo. Essas pessoas estão indo em podcasts, essas pessoas em seus próprios vídeos, elas vão falar de Brasil, aí acaba falando de União Soviética. É meio, sei lá, é um escapismo para não falar do nosso próprio país. Eu não sei o que acontece. Tem várias coisas acontecendo no país. Aí, por exemplo, vai se falar da fome no país. Olha, aí temos aqui, né? O Brasil tem pobreza e pobreza extrema no menor patamar da série histórica do IBGE. Aí o cara fala: Ah, mas aí na União Soviética essa fome acabou. Não, beleza, cara, legal, legal, mas a União Soviética não existe mais. Vamos falar do Brasil. O que é que se atribui isso? Não, você tem que ver. Aí geralmente essas figuras que vão, elas são antipetistas, né? Aí elas falam, começam a dizer que o IBGE, porque como aqui fala, né? IBGE, aí elas começam a dizer, não, mas é porque é o IBGE, né? Você sabe que o IBGE é nesse sentido, algumas figuras específicas elas são igual aos bolsonaristas, igual sem tirar nem pôr. Elas questionam as fontes dos dados oficiais. Vocês podem não ter percebido, talvez, mas se vocês olharem com atenção, vocês vão começar a notar que essas figuras rejeitam fontes como o IBGE, porque elas acham que o governo está manipulando. É uma paranoia nível bolsominion, né? Mas beleza. Aí você chega, começa a questionar. Aí não, tudo bem, você vê aqui. Não, cara, mas vê só, o Brasil, ele tem a melhor renda, menor pobreza e menor desigualdade desde 1995. São dados, ninguém tá inventando. Ah, mas não, mas o IPEA que tá falando também, cara. O IPEA e o IBGE estão mentindo. Ah, não, mas veja, porque na Rússia, aí, pô, aí já vai de novo. Aí já volta aí é um fetichismo por uma coisa que não existe mais, né? Que é a União Soviética. Aí volta, não, porque na Rússia soviética. Cara, tudo bem, massa, cara, interessante, um fenômeno, um momento histórico importante. Mas vê só, fulaninho, fulaninha, o IBGE mostrou nos dados oficiais que o rendimento médio dos trabalhadores ele subiu ao ápice da série histórica e em média ficou em 3.507 no período analisado. Aí quando você vai ver aqui, tá em 31 de 10 de 2025, um dia desse. Atingimos essa média, maior rendimento médio histórico real. Real, não é nominal. Ah, mas aí você tem que ver que o IBGE, ele mede de uma forma. Ah, meu irmão, aí é fogo, aí é fogo. Aí é complicado, cara, conversar com esse tipo de gente. É complicado. Aí tu pega, não. Não, mas aí, se o que, beleza. Aí o cara pergunta de outra coisa. Eu já vi gente falando isso, tá? Em podcast. Aí pergunta de outra coisa. Não, olha, como é que a gente pode resolver o problema da questão dos transportes no Brasil? Aí o cara literalmente falou assim. Não porque o Moscou soviético resolveu isso em tantos anos. Se for pegar o negócio de Moscou,
É resquício da União Soviética. Brother, a União Soviética acabou há uns bons anos. Você mora no Brasil. Você não é soviético. Apesar do meme. Fulano, cicrano, beltrano, beltraninho, beltraninha. Não, você não é soviético. Tá? Você mora aqui no Brasil. Região X, região Y. Você não é soviético. Você não vive num país distinto do nosso. Você tem que olhar para a realidade do seu país. Mas veja só, porque a gente tem que comparar com algo que já existiu pra gente ver. Não, cara. Um período histórico muito antigo que não dá pra comparar com o de hoje em hipótese alguma. Até porque era um período que era revolucionário. Ou melhor, teve o período revolucionário e o pós, né? Mas assim, fruto de uma revolução. A gente não pode comparar um país, é a mesma coisa com quem compara a China. E antes que alguém fale, eu tô falando de Jabu, não tô falando de Jabu. Jabu não faz isso, ele é um cara inteligente. Tem gente que pega a China como exemplo, né? Hoje, né? E diz, o Brasil era só fazer isso aí. Desconsiderando completamente que a China vem de um processo revolucionário e se mantém com um núcleo, apesar de muita gente dizer que é capitalista, que é isso, que é aquilo, mas o Partido Comunista que governa, ela tem uma linha marxista, todo um pensamento, como o pessoal fala, confucionista, etc. E um Estado mais centralizador consegue fazer coisas que a gente não consegue, nem vai, né? A não ser que se passasse por um processo socialista, blá, 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 e conseguisse fazer algo que não vai também passar, não vai rolar, para com isso. Entende? Aí vai, não, qual é a saída? A saída é o socialismo. Uma revolução, você tá, uma revolução. Não, beleza, então vamos lá. A gente não tem nada para fazer essa revolução. A gente não tem arma, a gente não tem exército, a gente não tem o povo, a gente não tem nada. Aí pode ter gente que vai dizer, o povo a gente tem. Tem aonde? Que o povo com metade votando em Lula, metade votando em Bolsonaro, metade do país, né, tá no berço da direita. E tem gente que só não vota no Bolsonaro hoje porque o Bolsonaro tá preso, aí vai votar no Lula. Porque sim, essas pessoas existem, né? Sim, essas pessoas existem. Então o cara fica num negócio, não é nem paranoia, é num negócio, é um saudosismo com um país alheio que nem existe mais, né? Especialmente a União Soviética. Aí o cara, se você for perguntar pro cara, né? A cor do sapato que Lenin estava usando no dia da Revolução, em 1917, ele vai saber lhe dizer. Mas ele não sabe explicar o porquê que está acontecendo isso aqui, ó. De que o Brasil, ele hoje tem a melhor renda, a menor pobreza e a menor desigualdade desde 1995. Ele não vai saber falar sobre isso. Mas se você perguntar quantas pessoas Ludmila Pavlichenko matou na Segunda Guerra, meu irmão, ele passa 2 horas no podcast falando sobre Ludmila Pavlichenko. Ele passa, bicho, passa até mais. Passa no avião aqui, eu acho que tá. Não sei se dá pra captar aí. Aí você fala, cara, vê só, o que é que explica o aumentamento da renda média, né, para 3.507? O que é que explica? O maior patamar histórico. Foram as políticas do Lula? No Lula, não. Lula é neoliberal. Tá, explica então. Não, veja. Aí começa a tirar o foco. Começa porque eles não respondem. São pessoas que eles não entendem o mínimo do Brasil. São pessoas que eles entendem do país dos outros. É sempre impressionante como os caras sempre trazem experiências socialistas ou mortas ou natimortas, né? Aí, vamos falar do nosso país. Não, mas é porque no Vietnã, meu Deus do céu. Aí, não, mas vamos voltar pra Rússia. Aí o cara pega. Olha, vamos falar sobre capital financeiro, o capitalismo financeirizado. Não, porque Lenin previu isso em 1900, lá vai bolinha. Caralho, bicho.
Sério, cara. Caramba, bicho, vamos falar do que tá acontecendo agora. Ah, Luan, então não pode falar do que Lenin disse nos livros? Pode, cara. Pode, deve falar. Você deve usar. Você deve usar Marx, deve usar Lenin. Trotsky, se você tiver um repertório. Mas, cara, pensa no teu país, cara. Que coisa chata. É chato. É chato. É um fetiche dos infernos, cara. É os caras indo em podcast, a galera com aqueles negocinhos lá da Rússia antiga, soviética. Passou a barreira do meme. Uma coisa é você fazer pelo meme. Mas não parece ser meme, dependendo de quem faz isso, não parece ser meme. Luan, eu já vi você, não usando chapeuzinho, né? Mas eu já vi você fazendo coisinha de União Soviética lá no Twitter. Claro, pelo meme, cara. É engraçado. É engraçado. Tem uma estética que você usa de meme que é engraçado. Ah, então você odeia a União Soviética? Eu nem odeio nem amo, meu irmão. Eu olho pro fenômeno, olha, aconteceu isso aqui, foi um puta de um fenômeno social, um fenômeno revolucionário, econômico, cultural, de diversas coisas. Mas passou. 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 E o cara não é nem assim, não, mas veja, Luan, é porque ele é um historiador, ou ela é uma historiadora, e ele dedica, ou ela dedica a vida dele a estudar a Rússia, a estudar a União Soviética. Aí seria diferente. Mas não é essa a situação. É um jovenzinho, é uma jovenzinha que vai falar sobre os problemas do Brasil e vai citar a Rússia de 1930. Meu filho, minha filha, tome tento na sua vida. Isso é chato. Parece que você não tem repertório. Parece que você não tem repertório. Aí não, mas aí você vai perguntar se você insiste em trazer pra algo aqui, aí o cara pega, ou a mulher. Não, é porque o Lula é neoliberal. Ah, é porque. Não, aí ele pega uma lupa. Olha aqui, ó. Veja aqui o arcabouço fiscal. Se perguntar o que é o arcabouço, pedir pra explicar, detalhar, a pessoa não vai saber falar. Ela não vai saber fazer essa explicação. Mas ela decorou que o arcabouço fiscal é boba da peste do inferno da nona besta do apocalipse. Ela decorou que é isso. Por quê? Porque o fulano de tal do canal X disse que é. Ou a cicraninha do Twitter, o Joãozinho, a Fernandinha do Twitter, do Instagram, ele viu no TikTok. Me foi revelado no TikTok que é a nona besta do apocalipse, meu irmão. Então já era, não tem condições. Até já falei em canais que eu já participei. Não, cara, olha, vamos falar sério. É óbvio que o arcabouço fiscal ele é um projeto liberal. É óbvio. Por que ele aconteceu? Ah, eu vou explicando. Assim, assim, assim. Ninguém tá negando isso. Pelo menos eu não nego. Ninguém tá negando isso. Mas você olha o contexto histórico, você olha o porquê daquilo tá acontecendo e explica, mostra as limitações. Mas o cara não. Não, é porque, veja só, a evolução. Meu filho, minha filha. Aí não, porque se fosse na época de Stalin, você ia. Sabe? Se o cara perguntar qual é o nome. Qual é o nome de todos os filhos que Marx teve? Nome, sobrenome. Sobrenome é Marx, né? Mas tem um segundo nome. Com quantos anos morreu? Teve filhos? O Marx teve netos? Vai saber de tudo, velho. E não é nem porque leu, não, a biografia. É porque pegou em alguma coisinha rápida na internet e decorou. E a galera dá resposta fácil, assim, rápido. E isso com o ChatGPT hoje, o Grok, né? Gemini, essas coisas aí da vida, ficou mais fácil ainda virar simulador de conhecimento, né? Mas se tu pressiona o cidadão ou a cidadã, o cara gagueja, não sabe falar.
Aí o cara sabe a cor da cueca que Trotsky usou no dia que liderou o Exército Vermelho na Revolução. Mas ele não sabe explicar por que a Selic tá em 15%. Não sabe, porque dizer que não faz porque não quer não é explicação. Não, por que tá? Porque o Galípolo é neoliberal. Ah, vai cagar no mato, rapaz. Reduzem a complexidade do país e do mundo a um grão de ervilha. Pegam uma lupa e vão aqui, ó. O que é que eu posso chamar de neoliberalismo aqui? Ah, tem um arcabouço fiscal. Pá. Mas aí não, olha aqui, ó, o Brasil tem a melhor renda, menor pobreza e desigualdade desde 1995. Isso é neoliberalismo? Ah, meu amigo, o que é que adianta com arcabouço fiscal? Não faz nem sentido esse argumento e o povo usa, cara. E o povo usa. E o povo usa. Aí não, mas veja aqui, ó. Maior renda, ó, a renda média de 3.507. Ah, mas isso aí, pô, e o arcabouço? E o BPC, hein? Tá cortando. Aí você pega e entra no site. Aqui, ó, que o gráfico, cara. Ah, mas o BPC tá caindo. Cara, olha, e esse valor aqui, hein? E esse valor aqui que tá subindo? Olha quanto tava aqui, por exemplo, aqui. Tava esse valor. Aí aqui tá aqui. Não, mas veja bem. É porque o número. Não, isso aqui é o número de inscritos no BPC, cara. Tô nem falando de dinheiro. Beneficiários. Aumentou. 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 Ai, não, mas veja bem. Veja bem. Você não tá entendendo a pegadinha. Porque na Rússia de 1930, sabe? A galera fica nessa. E a galera fica nessa. E o povo vai. Porra, é foda esse cara aí, hein? Esse cara é foda mesmo, hein? Aí o cara vai lá num podcast, fala uns negócios desse aleatório da Rússia e fica parecendo. E é engraçado que eles falam isso e se sai como especialista no Brasil. O cara falando da Rússia soviética. Da Rússia soviética. Sabe? Não, porque na verdade a Rússia. Foda-se a Rússia soviética, meu irmão. Eu moro no Brasil de 2025. Eu quero saber o que tá acontecendo no Brasil de 2025. Foda-se o que Lenin pensava de bolinha de gude quando ele era criança. Foda-se. Foda-se se Stalin jogava chimba, jogava peão, rodava peão. Não porque na época que Marx soltava pipa. Foda-se, meu irmão. Foda-se. Tem gente que se perguntar vai saber o que Marx estava fazendo quando tinha 15 anos. Mas não sabe explicar a pobreza no Brasil hoje. Por que a pobreza está diminuindo? Por que a gente saiu do mapa da fome? Ah, não sabe, não sei. Olha, aí vai começar a justificar. Porra, vamos esquecer um pouco dessa porra dessa União Soviética, caralho. Gente vive no Brasil, porra. Gente vive no Brasil. Fetiche do cacete num negócio que acabou há trocentos anos atrás. Sabe? É isso, cara. Valeu. Tamo junto aí.